Eletrodinâmica. Veja as cargas se movendo. Elas formam a corrente. Sim. Liga e associa resistores em um único trajeto, é em série. E percorre, não se esqueça, forma uma corrente só em paralelo. Se associam numa única voltagem no circuito. Vem curto, se o fio ligado aos terminais tem resistência zero. Fala aí, galera, bom dia a todos, estamos aqui direto do Descomplica, aqui a Ana Beatriz comigo nos estúdios, Guanaí, o Eminem aqui para vocês, né, trabalhando nessa sensualidade danada que o rapaz tem. Cara, vamos lá, hashtag relaxou, ok? Estamos chegando no topo da pirâmide, então, Enem amanhã. Muita coisa pra gente fazer aqui nessa aula, tá? A gente mirou no Eminem, mas acertou o Gugu. Olha! Corta pra banheira! E aí, cara, aproveita rapidinho, baixa o material aqui no link da aula para você ter esse materialzinho para a gente poder acompanhar um excelente dia aqui com o Descomplica para que a gente faça uma grande prova amanhã. Então não dá mole, né? Hashtag relaxou, baixa o material e tamo juntos. Ó, aproveita aí, se inscreva pro sorteio aí no link, eu vou sortear uma camisa aqui nessa aula, certo? Então no finalzinho tem um sorteio e já sai com uma camisa, já sai vitorioso de alguma coisa para não sair de mão vazia do Descomplica o Gugu. Olha, vai ter camisa! Seguinte, rapaziada, vamos nós. Esse tempo aqui que eu tenho com vocês é para fazer um pouquinho de mecânica, aquelas coisas que são mais importantes pro Enem, aquele suprassumo da mecânica para vocês. E a primeira questão na tela! O airbag é um mecanismo de proteção para os motoristas e passageiros de veículos. Trata-se de uma bolsa que infla rapidamente com o intuito de amortecer a colisão do tórax e da face do motorista contra o volante e dos passageiros contra o interior do automóvel. Após 0,1 segundo da colisão, o airbag está completamente inflado e preparado para absorver o impacto. Poucos segundos depois, o invólucro começa a esvaziar para evitar a asfixia de todo... Isso é importante, né? A bolsa enche, vem no seu rosto, né? E aí é importante que ela esvazie para que as pessoas... Morreu do impacto? Não, morreu asfixiado mesmo. Então a bolsa tem que esvaziar para que as pessoas possam voltar a respirar. Eu acho que você deveria anotar no seu caderno aí a palavra amortecimento. Eu acho que essa é a grande dica da questão, amortecer. Sempre que a gente fala de amortecimento, existe uma grandeza relacionada que é chamada impulso. Rapaziada, o impulso de uma força, vamos colocar isso aqui, o impulso é a relação entre a força aplicada e o intervalo de tempo em que ela está agindo, ok? É a relação da força com o tempo. Primeira parte que eu queria falar com vocês é, sempre que eu penso em impulsão, sempre que eu penso em me impulsionar, eu penso num salto, legal? Então imagina um cara, né, um jogador de vôlei que vai saltar para cortar uma bola, para bloquear uma bola, ok? Então reparem uma coisa, primeiro que para subir muito, ele faz a maior força que ele pode. Se o cara quer pular muito, ele faz muita força contra o solo, isso aqui é bem razoável, legal? Agora, você pode fazer essa força dobrando pouco o joelho, dobrar pouco o joelho é pular pequenininho, né? Ou o cara vem e dobra uma quantidade o joelho lá para que ele aplique essa força no maior tempo possível. E aí você está gerando a chamada impulsão. Tudo bem? Existe uma outra relação que é a chamada por Enem muito importante também, que é a chamada variação da quantidade de movimento. Okay? Em alguns vestibulares do Brasil, os vestibulares chamam de momento linear, mas a gente vai chamar de quantidade de movimento mesmo, que é como o Enem tem tratado. Então é importante a gente lembrar que o impulso é o responsável por variar a quantidade de movimento. Estou fazendo aqui só um apanhadão de equações, tá? Essa quantidade de movimento, vamos lá no rascunho. Essa quantidade de movimento é o produto da massa com a velocidade. Então, por exemplo, um automóvel, um carro, ele tem a massa dele, ele tem a velocidade dele. Então, esse automóvel tem a quantidade de movimento dele. Tudo bem? Agora, quando você gera o impulso, você gera uma mudança, você gera uma variação na quantidade de movimento. Legal? Bem, então o que vai acontecer aqui, galera?
Quem não tá acompanhando a questão comigo, aproveita rapidinho, baixa o material aqui, tá? Vai lá, clica, baixa o material, e aí a gente vai continuando, ó. Então, o que a gente tem aqui, o impulso, né, responsável pela variação da quantidade de movimento. Quando você tem, então, uma batida de carro, gente, não faz diferença pro automóvel, não faz diferença pro carro ter airbag ou não ter airbag, pro carro. Ok? O automóvel vai bater muito ou pouco, independente de ter airbag no carro. Faz diferença para o passageiro lá dentro. Faz diferença para o motorista. O carro sofre o impulso na batida. O carro sofre a sua mudança de velocidade. Legal? Mas para o passageiro, cara, putz, se você der com o rosto no volante ou no para-choque não, como é que é o nome? Para-choque é fogo, né? Na frente do carro, no painel, né? Ou no volante ou no painel, se seu rosto quicar ali num tempo pequeno, bateu num tempo pequeno. Gente, se o tempo de contato entre o seu rosto e o painel for pequeno, a força aplicada por ele vai ser muito grande. Então, o impacto vai ser muito forte. É aí que eu pedi para você anotar a palavra, o verbo amortecer. Gente, amortecer é aumentar o tempo de contato, legal? Aumentar o tempo de contato para diminuir a força aplicada. Essa é a ideia da palavra amortecer. Aumentar o tempo de contato para diminuir a força aplicada. Então, qual é a função do airbag? Jogar uma bolsa de ar para que você demore mais tempo para parar. Ou seja, você aumenta o tempo de contato do seu rosto com alguém, diminuindo a força aplicada. Vou dar outros exemplos que podem cair amanhã. O cara pega 2 xícaras, larga. Só que uma ele vai largar no chão e a outra ele vai largar num colchonete. Qual tem mais chance de quebrar? Cara, que foi no chão. A do colchonete sofreu amortecimento, amorteceu. Amortecer é aumentar o tempo de contato, então a espuma do colchonete vai frear, né, lentamente ali, aumenta o tempo de contato para diminuir a força aplicada. Outra possibilidade, você vai correr na rua, correr com tênis, né, um tênis que tem preparação para corrida é melhor do que descalço, porque o tênis amortece. E o que é amortecer? Aumentar o tempo de contato e reduzir a força aplicada, ok? Então, atentos na palavra, no verbo amortecer amanhã, porque a grandeza envolvida vai ser o impulso de uma força. Legal? Então, nós temos aí como resposta da questão 1, ele fala com base no texto, o airbag tem a função de... Aí é buscar isso, cara. É ir lá e lembrar de mim, né? Ô, Emily, ô, Gugu, olha! Legal? E também temos até... Buscar a resposta rapidinho seria aumentar o tempo de contato entre os corpos, né, das pessoas e a superfície de contato, que agora é a bolsa, legal? Então, resposta, letra C pra gente. Também, além do Gugu e do Emily, também pode ser o Louro José, né? Ana Maria, alguma dúvida, Ana Maria? Ana Maria? Ô, Ana Maria! Tem alguma dúvida aí? Oi, alguma dúvida? Não? Tá tudo bem? Então tá bom. Cara, olha só, fechamos a nossa primeira questãozinha de amortecimento, né? Aí, então, rapaziada, não se esqueçam que a gente tá nessa semana aí, né? Até a semana que vem com Black Topic. Aproveita essa oportunidade, clica logo aqui. Legal? Tá aqui, né? Tá aqui, né? Clica aqui. Pronto, tá aqui. Deixa eu sair da frente. Isso, enantiomorfismo. Deixa eu sair da frente. Aqui, 12 de 24,90. Vem fazer parte da grande família que é o Descomplica, tá? Você tem 7 cursos em um só, tudo bem? Então, aproveita, não dá mole. Clica, compra e vem participar dessa grande família que é o Descomplica. Um hashtag relaxou Enem, cara. Vamos chegar no top do top. Hashtag relaxou Enem. Tudo bem? Bem, com isso, partiu questão de número 2. Uma questão polêmica, uma questão, né, importante aí também pro Enem. Print na tela. Foi. Então é o seguinte, rapaziada. Na questão 2... trago para vocês a força que o Enem mais gosta na mecânica, que é a força de atrito, legal? É uma polêmica, ela é, enfim, a galera erra bastante, mas o Enem adora. Vou lá. A força de atrito é uma das forças que a superfície faz do corpo. Uma das, você entendeu, né? Uma das porque existe a normal
e a FAT. A normal e a FAT são forças que o chão faz no corpo. Então vou eu. Diferentemente da normal, a outra força que o chão faz no corpo, a FAT, é uma força paralela ao solo e pode ajudar ou atrapalhar o movimento. É verdade, né? Tem vezes que eu preciso da FAT para me mover, tem vezes que eu não preciso, ela até me atrapalha. Então, por exemplo, se a mãe de vocês chega e fala assim, meu filho, me ajuda a levar essa mesa ali para o outro lado, aí você tem que arrastar um corpo, a FAT atrapalha. Não tenha dúvida que no chão frio é mais fácil arrastar um corpo do que num carpete, né? Onde o atrito é maior. Legal? Mas seguindo, uma mesa de massa 10 kg tenta ser arrastada sobre um piso áspero que possui coeficiente de atrito 0,1 e 0,2, coeficientes de atrito, né? Uma pessoa pode exercer forças de até 40 newtons sobre a mesa, também paralelamente ao solo. Desta forma, a letra A. A mesa não se movimentará, a letra B, parará. Legal? Rapaziada, existem duas FATs muito importantes para você lembrar, que são as FATs estática e dinâmica. As duas têm uma equação muito próxima. A FAT, no fundo, ela é calculada como μ, deixa eu falar isso para vocês, vezes a normal. O μ é o chamado coeficiente de atrito e ele vai medir o quanto as superfícies podem se encaixar. Então, por exemplo, como a borracha encaixa no asfalto, como a borracha encaixa no porcelanato, como a borracha encaixa no carpete. Cada par de corpos vai ter uma característica de encaixe. E esse encaixe vai ser medido por esse coeficiente ali, ok? Lembrando que esse coeficiente é do par. Não existe o coeficiente de atrito da borracha, não existe o coeficiente de atrito do asfalto, não existe um corpo só, é sempre da borracha com asfalto, do couro no asfalto, enfim, de um par, um encaixe entre dois corpos. E isso aqui é a normal do corpo mesmo, tá bom? Só que essa FAT, gente, ela pode ser segmentada em duas partes, ela pode ser a famosa FAT estática, escuta aí, né? Que aí a gente calcula como μ estático vezes a normal, e a FAT dinâmica, que a gente calcula como μ dinâmico vezes a normal. O que o aluno tem que saber, cara? Que a FAT estática, ela é sempre maior que a FAT dinâmica. Então, vamos escrever isso aqui. A FAT estática, ela é sempre maior que a FAT dinâmica, legal? Então, se eu desenvolver essas equações, jogar isso aqui, olha o que vai acontecer. A FAT estática vai ser o μ estático vezes a normal, e isso vai ser maior do que o μ dinâmico vezes a normal. Ah, pessoal, para uma mesma situação, para uma mesma condição, para o mesmo corpo, enfim, a gente vai dizer que a normal é a mesma, é o mesmo corpo que está sendo analisado, legal? A mesma situação que está sendo analisada. Então, estar na condição estática, isso é importante, é sempre maior o μ estático do que o μ dinâmico. Então, quando o cara dá dois valores sem dizer quem é quem, o aluno precisa saber que na questão o μ estático vale, olha lá galera, o μ estático vale 0,2, que é o maior, e o μ dinâmico vale 0,1. Bem, agora o que é o estático, o que é o dinâmico? O estático, ele tem a tentativa de manter o cara parado, ok? A tentativa dele é esse. Então, olha o que eu vou dizer para vocês. Se eu calcular essa FAT estática, vamos fazer comigo? A FAT estática seria, olha lá, a FAT estática, tá? Pegando o μ estático e multiplicando pela normal, vamos lá. O μ estático é, segundo a questão, 0,2. E a normal, professor, como é que eu faço mesmo? Vamos lembrar aqui, trazer aqui no cantinho com vocês, ó, no meio aqui. Você teria lá forças que atuam no corpo, tá? Você teria o peso dele para baixo. Você teria normal para cima, aí assim. Legal? E aí você teria aqui a nossa fatinha que a gente está trabalhando hoje, a nossa fatinha para trás. Seria exatamente isso aqui. Só que essa FAT vai aparecer para trás porque a pessoa vai empurrar esse bloco para frente. Então, o que acontece aqui? O cara empurra o bloco para frente, a FAT aparece para trás. A minha dúvida é, será que essa FAT estática, será que esse cara que tenta manter o sistema parado vai conseguir? Então, eu vou calcular. Bem, não se esqueçam que a normal anula o peso, tá bom? E a normal anulando o peso, isso aqui tem o valor do peso, tá? Então, valeria, o peso vale mg, tá bom? Então, difícil a questão, ó. A massa do corpo era, deixa eu até conferir aqui, a massa do corpo era 10, né? Era 10, tá? Então, 10, a gravidade é 10, então isso aqui daria
20 newtons. O que está dizendo isso aqui? Está dizendo que a faixa estática pode valer até 20 newtons. Então, ela consegue manter um corpo parado caso ele sofra uma força de até 20 newtons. Então, por exemplo, se a força que a pessoa pudesse fazer fosse 2 newtons, ela conseguiria manter o corpo parado. Fosse 5 newtons, conseguiria. Se a força que o cara faz fosse 20 newtons, ela ainda conseguiria anular. O problema é que a força que a pessoa faz pode valer 40 newtons. Então, eu chego à conclusão que a força da pessoa, olha isso ali, a força da pessoa é maior do que a FAT. É maior que a FAT estática máxima. É maior que o maior valor da FAT. Porque isso aqui é 40, tá vendo lá? E isso aqui pode valer até 20 newtons. Então, o corpo vai entrar em movimento. Tudo bem? Beleza? Então, galera, para acompanhar aí, vamos continuar comigo. Quem chegou agora está no meio da questão, já baixa o material, tá? Já vem entrando com a gente aqui. Baixa o material. Bem, e se a força que a pessoa faz é maior que a FAT estática máxima, ele vai entrar em movimento. E se vai entrar em movimento, eu vou sair da parte estática e vou entrar na parte dinâmica. Dá um print na tela. Dá um print aí. Entrar na parte dinâmica significa o seguinte, ó. Entrar na parte dinâmica significa que o meu FAT dinâmico, como está aqui em cima, ele vai valer, olha só, ele vai valer o Mi dinâmico vezes a normal. Ele vai valer o Mi dinâmico, que é 0,1, vezes a normal, que a gente já falou que é igual ao peso. Isso aqui é igual ao peso, que é mg, legal? Então, eu vou ter o meu peso, que é 10, massa 10, gravidade 10. A FAT dinâmica, já que vai entrar em movimento, vamos botar aqui, ela vai valer 10 newtons. Beleza? Tá. Bem, então o cara empurra para frente com 40. A FAT dinâmica, já que entrou em movimento, vai valer 10. E aí agora eu tenho como calcular a aceleração do sistema. Printa lá. Essa parte você já tem, né? Então vai ficar assim, ó. Quando você vai ter aceleração, e de novo, por que vai ter aceleração? Porque F é maior do que FAT. Porque a força que move o sistema é maior do que a FAT. Então ali, olha o que vai acontecer, galera. Se a força é maior, a gente vai ter resultante igual a MA. Qual é a resultante? Se eu tenho 40 para a direita, 40 para a direita, e essa aqui vale 10 para a esquerda, cara, isso aqui vai ficar 40 menos 10, é o quanto sobra, tá? É igual a 10A. Então fica 30 igual a 10A, então meu A, difícil, né? Boa questão, hein? O Enem às vezes cobra essas questões difíceis, né? 3 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Portanto, a resposta vai ser pra gente letra C de casa, ok? Ana Maria, tá tranquila aí, Ana Maria? Tudo bem? Beleza? Cara, questão boa para dinâmica, ficar atento se as forças se anulam ou não, tá? Se anularem, aceleração zero. Se tiver diferença entre elas, vai ter uma aceleraçãozinha. Tudo bem? Galera, hashtag relaxou Enem, já joga lá pra gente continuar, cara, lá no alto, lá no topo da montanha. Tudo bem? Bem, será que a galera já se inscreveu pro sorteio, Ana? Gente, se inscreve pro sorteio que daqui a pouco eu vou lançar a camisa aqui. Já vai voar a camisa aí. Pei! Primeiro já vai ganhar a camisa. Beleza? Tá, dá um printzinho lá. Eu vou seguir aqui com o comentário da próxima questão, né? Como é que a gente faz isso aí? A próxima questão é outro tema, outra aposta, que é a hidrostática, que é o empuxo, tá? Então a gente teria lá questão 3, olha o que ele vai dizer. Um bloco de gelo é colocado dentro da água, a densidade é tal, 1 grama por centímetro cúbico, e flutua com 90% dentro da água, 90% imerso, tá? Após seu derretimento, o nível da água e a densidade do gelo. Cara, isso aqui é um conhecimento que é importante, que é o seguinte, ó. Vou dar um negócio aqui para vocês, hein? Dá uma setinha aqui. Primeira coisa que você vai fazer, né? O gelo tá ali, pei! Vou mostrar e depois eu falo o que eu quero de macetinho, tá? E aí tá flutuando com 90% para dentro d'água, tá? Quais são as forças que atuam ali? Seriam peso para baixo e empuxo para cima. Cara, mas tá uma parte para fora, Léo. Vai ficar em equilíbrio? Não vai? Vai. O sistema falou que tá parado. A questão falou que o sistema tá parado. Então, a força que tá para cima, empuxo, é igual ao peso para baixo. Lembrando as fórmulas, porque isso que é importante para amanhã. Densidade do líquido
Esse é o empuxo. Volume imerso vezes gravidade. E o peso, gente, é a massa do corpo vezes G, tá bom? Bem, vou cortar a gravidade porque tem dos dois lados. Ok? E vamos nessa, ó. Densidade do líquido, a questão falou quanto vale. A densidade do líquido é 1 grama por centímetro cúbico. O volume imerso, olha o que eu vou escrever para vocês. O volume imerso equivale a 90% do volume do corpo. 90% é 90 em 100, ok? Do volume do corpo. Então, 0,9. Acompanhe isso aqui com calma, tá? 0,9 do volume, 0,9 do volume do corpo. Bem, amanhã provavelmente vai ter uma questãozinha que você vai ter que fazer essa substituição aqui, ó. Que densidade é igual a massa sobre o volume, tudo bem? Então, essa substituição, massa é igual a densidade volume, cara, pode acontecer amanhã. Então, qual é a massa do corpo? É a densidade do corpo vezes o volume do corpo. Caraca, professor, vai cortar o volume do corpo? Vai. E aí a gente vai descobrir, vai encontrar que a densidade do corpo vale 0,9 grama por centímetro cúbico. Legal? Detalhes importantes. Isso é uma dica para amanhã. Se o cara ficar 90% imerso, a densidade do corpo é 0,9 da do líquido. Ah, Léo, e se ele tivesse ficado 50% imerso? A densidade do corpo seria 0,5 da do líquido, 50% da do líquido. Ah, e se ele tivesse ficado 30% imerso? A densidade do corpo seria 0,3 da do líquido. Então, amanhã você não perde tempo. Se o cara diz que o gelo está 0,9 imerso, a densidade dele é 0,9 da do líquido. Se a do líquido é 1, a dele é 0,9. Acabou. Tudo bem? Aí tem uma outra parada, gente, assim, quando o gelo derrete, né? Existe o caso anômalo da água, quando o gelo derrete, ele encolhe de volume. E ao encolher de volume, o nível de água não muda. Pode marcar isso amanhã, tá? Por causa do caso anômalo da água, quando o gelo diminui de volume, o nível da água não se altera. E não se alterando, o gabarito dessa questão vai ser letra C. O nível de água não muda, legal? Quando o gelo derrete, quando tá boiando, derreteu, não muda, porque há um encolhimento por causa do caso anômalo da água. E resposta, letra C pra gente. Tudo bem? Olha, rapaziada, clica aqui do lado. Pei! Cadê? Tá! Ei! Pum! Tem! Delay! Ei! Pá! Tá, Blacktop, cara, 7 cursos em 1, 12 de R$ 24,90 hoje aqui no Relaxou. Hashtag Relaxou, já joga aí, clica, vem estudar com a gente, o Descomplica tá esperando por vocês para que a gente faça um grande Enem, tudo bem? Então, rapaziada, como é que estamos, Ana? Tá tudo bem? Tá tranquilo? A gente tem que chamar alguém? Tem sorteio? Tem alguma coisa, não? Tá, posso seguir? Como é que vai ser? Ah, então beleza. Olha só, então dá para falar sobre isso aqui. Gente, o pessoal pode ficar perguntando, pode ficar pensando, né? Como assim o caso anômalo da água? A água tem uma anomalia, né? Que entre 0 e 4 graus Celsius, 0 graus Celsius e 4 graus Celsius, ela funciona de forma anômala. Ela funciona de forma diferente em termos de dilatação. De 0 para 4, quando a temperatura aumenta, isso já foi questão de Enem também, de 0 para 4, quando a temperatura aumenta, o normal é que um corpo cresça de tamanho, que um corpo aumente de tamanho. A água não. Devido às suas ligações de hidrogênio, devido à sua mudança estrutural, o volume da água diminui. Legal? Bem, de 4 para... Só nesse intervalo, gente, não é sempre não, é só entre 0 e 4. E de 4 para 0, que a temperatura diminuiu, a gente percebe que o volume de água, ele aumenta, é o contrário. É por isso que você pega lá, coloca um refrigerante no congelador, por exemplo, e quando você coloca no congelador e esquece ele lá, cara, congelou, você vê a garrafa bojuda, né? A garrafa fica muito maior do que o seu tamanho natural. A garrafa fica muito maior do que o seu tamanho normal, ok? Se for uma garrafa de vidro, então, ela pode quebrar, tá? E é por isso que eu estou dizendo para vocês, guardem isso, que no derretimento do gelo, se o gelo estiver boiando lá, ah, Léo, mas tem essa partezinha para fora. Eu sei, mas quando ele derreter, por causa dessa anomalia da água, há um encolhimento do volume.
ok? Então, de novo, quando o gelo congela, ele cresce de volume. Faz esse experimento hoje. Pega a água lá, coloca na cambuquinha de gelo, tá? Coloca a cambuquinha de gelo e bota no congelador. Você vai ver que o gelo, depois de congelado, vai ficar acima da forminha. E ele fica acima da forminha justamente porque o volume cresceu, justamente por causa dessa anomalia, ok? Bem, galera, para você que se inscreveu... Pessoal, quer um print mais rapidinho. Ah, quer um print rapidinho? Isso. Bem, então dá um print rapidinho, vai lá. Pessoal que se inscreveu no sorteio agora, hein? Partiu o sorteio? Vamos lá, galera. Não, Maria, cadê o sorteio? A sorteada foi a Maísa Cardoso. Maísa Cardoso? Aê, Maísa! Ganhou a camisa do Descomplica. Então, Maísa Cardoso, a sorteada da aula. Bem, e aí, Ana? O que eu faço agora, Ana? Segue o jogo? Segue o jogo? Tá. De algum lugar está a Mafê. Produção, cadê a Mafê, produção? Tá por aí? Deixa eu ver se a Mafê... Alô, Mafê, será que você tá por aí, Mafê? Galera, hashtag relaxou e vamos com tudo, rapaziada. Estamos de volta. Eu tô aqui com o meu queridíssimo Eduardo Valadares, que vem aqui especialmente para falar de uma aula que é muito importante para amanhã. Já já a gente fala disso. Estamos aqui com o Togepi, que parece o Valadares. Não sei o que vocês acham. Façam memes, usem hashtag relaxou Enem. Togepi, parece ou não parece o Valadares? Acho que tem ali uma forma, uma semelhança. Eu não sei bem explicar como. Não entendi direito, mas acho que é semelhante. Bom... Pra galera que tá assistindo a gente no Facebook, não tá achando o material na descrição, gente, nem tudo na vida a gente tem assim de mão beijada. Então no Facebook você tem que clicar em ver mais pra poder ver o material e baixar o material, os exercícios que a gente tá resolvendo agora na aula. No YouTube é só clicar no link da descrição, no nosso site também tá aqui embaixo escrito baixar material. Às vezes tá de mão beijada, às vezes não, às vezes tem que catar um pouquinho, tá bom? Valadares, daqui a pouco a gente vai ter uma aula de estratégias de provas para exatas. Fala um pouquinho sobre isso. O que vai ter nessa aula? Você vai ensinar a chutar, por exemplo? Vamos sim, Mafê. Primeiro eu quero dizer que, olha só, adorei o que você comentou, essa estrutura que você brincou, parece ou não parece, e dizer que você tá lindíssima, tá bom? Mas olha só, para todo mundo, a gente já falou na semana passada sobre várias estratégias de prova. Muita gente, Mafê, retornou dizendo, Valadares, essas estratégias ajudaram, funcionaram muito na hora da prova, e a gente vai, de fato, na semana que vem, na prova de amanhã, depois da semana passada, na prova de amanhã a gente vai falar bastante coisa hoje na aula sobre melhores estratégias para você investir na hora da prova. E claro, como você disse, estratégia de chute vamos ter? Vamos sim, até porque depois que a gente entende bastante o mecanismo, como a prova funciona, é legal a gente orientar os alunos sim. Depois que eu já passei por todas as tentativas de resolver a questão, se eu não conseguir, como é que eu posso arranjar algum método para poder mandar bem na prova? A gente vai falar um pouquinho sobre estratégia de chute, mas a gente também tem muitas outras dicas interessantes, Mafê, até porque prova de exatas, de fato, pede do aluno um outro tipo de habilidade, um pouco outro tipo de estratégia na hora da prova de você executá-la. Então a gente vai falar muito isso na hora da prova hoje. Eu diria que a prova de exatas é que nem dançar creu. Tem que ter disposição e tem que ter habilidade. É ou não é? Tem que ter disposição, tem que ter habilidade. Tem que ter sim. Agora, se você me pedir fazer a velocidade 5 da dança do creu, você me avisa antes para poder treinar. Agora, realmente, o aluno precisa, de fato, né, ter conteúdo, tem que ter estratégia, aquele controle emocional que a gente está tendo muito hoje com o nosso Relaxou, a gente se preparando para essa prova de amanhã, Mafê. É verdade. Daqui a pouquinho, logo depois daqui, a gente vai ter já dicas de respiração com o Márcio Libar, né, o palhaço. A gente tá preparando todo um dia que tem yoga, meditação. Isso também faz parte da estratégia de prova para amanhã, né? Não é sobre como fazer a questão 1, 2, 3, mas é sobre como você respira, desopila, porque às vezes no meio da prova vai bater aquele branco, aquele nervosismo. Vai falar sobre isso hoje? Primeiro, super natural aconteceu o branco, tá? Super natural essa situação de no meio da prova você tá tentando fazer a questão e aquela fórmula não vem, aquele raciocínio não vem. Para tudo, a gente vai falar disso na hora da prova, mas é de fato para você parar tudo, a gente vai falar disso na hora da aula. Mas para tudo na hora da prova e, de fato, você vai fazer um relaxamento, você vai respirar fundo, você vai ao banheiro, lava o rosto, você vai esticar a coluna, a gente vai explicar isso na aula, inclusive, que é impressionante, Mafê, como é que isso de fato funciona, e isso ajuda para que o aluno volte àquele conhecimento que ele tem. Ele só está ali, de repente, ansioso, um pouco nervoso, um pouco na pressa, e isso acaba atrapalhando, de fato, na hora de você executar, conferir ali realmente uma questão. A gente vai falar disso tudo hoje na nossa aula daqui a pouquinho.
É importante, né? Vocês devem estar. Vocês que conhecem o Valadares, Valadares é professor de linguagens, Valadares é professor de redação. O Léo Gomes, professor de física, também super especialista em estratégia de prova para exatas, vai dar essa aula junto com o Valadares. Vai. Então, é bem importante que vocês saibam que vai ser uma aula em duplo, um dueto, eu diria. Vamos cantar ali um back-to-back ali, uma coisa assim, banquinho violão, um toca, outro canta. Talvez comece a fazer piada de duplo sentido sem querer aqui, Exatamente. de repente, vou parar por aqui. Mas vai ser uma aula super importante para você conseguir ordenar a sua prova. E lá nos grupos do Facebook do Descomplica, eu vi que vários alunos, antes do primeiro dia de prova, tinham uma estratégia tão bem montada que eles colocaram tipo uma checklist. Primeiro, foi ler a prova, depois redação, depois brainstorm, depois 20 de linguagens, depois... Eu achei isso... bota no marco cartão resposta, achei isso super interessante. Rola uma coisa dessa para prova de exatas também? Claro que rola, Mafê. Na verdade, já passamos pela redação, então amanhã a gente está focado apenas em questões, 90 questões. Então a gente tem duas áreas do conhecimento bem separadas, matemática e ciências da natureza. Então o aluno tem que escolher. Você já tem o seu caminho, sua estratégia definida. Vai começar por matemática? De repente seria interessante você começar pelas mais fáceis para garantir logo o ponto naquilo que você tem mais segurança, confiança. Aí você vai, de repente, para a parte de ciências da natureza para também quitar aquelas questões que são mais fáceis. E aí depois você vai voltando de uma área do conhecimento para outra. Ou, se você preferir, isso depende muito de cada uma, Fê. Acaba logo uma área do conhecimento e depois você termina outra. A gente vai conversar tudo isso na nossa aula de hoje. Inclusive, temos dicas também de química do nosso queridíssimo Alan, que vai estar também na aula com a gente, falando só de química. Vai ser demais. Não perde não, tá? Amei, porque química pra mim é o demônio. Matemática é a melhor química pra mim. Ele vai falar de química orgânica. Só um spoiler aí para você não perder na aula. Amei. Gente, olha só, mais uma coisa que tá rolando aqui no link da nossa descrição do YouTube e do Facebook e também aqui do nosso site, tá rolando o plano Blacktop, que é a nossa oferta de Black Friday do Descomplica. Mafê, por que você tá falando de oferta de Black Friday agora? O Enem é amanhã. Eu sei, mas é que a nossa oferta devolve o dinheiro se você passar, que é pra isso que a gente tá aqui, pra virar esse jogo. Então aproveita pra você se preparar pro ano de 2019 com segurança e também ter a segurança de que se tudo der certo, e é pra isso que a gente tá aqui, você tem o dinheiro de volta. Clica no link da descrição e não perde essa. E agora com vocês, queria a ajuda do Valadares pra chamar o nosso amigo Márcio Libar com o quê? Dicas de quê? Dicas para você arrebentar na prova amanhã. Márcio Libar, não perde a dica que ele vai comentar agora com vocês. Prestem muita atenção no vídeo dele, falou? Beijos, relaxou Enem!